Nesse vídeo eu vou te ensinar a morar na casa do BBB. Casa boa, bonita e barata. Fica aí. Quando a gente começa a falar sobre reforma e de uma maneira econômica, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença de reforma e de decoração. Quando a gente quer só fazer uma decoração diferente, dar aquele tapa, arrumar a casa, a gente fala de decoração e para isso não vão ter nenhuma troca de revestimento, nem quebra de nenhuma parede, nem troca de layout, nada do tipo. Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente sabe que o orçamento dos dois são diferentes. Então, quando a gente vai fazer uma reforma, o custo é totalmente outro. Mas ainda assim, eu vou te dar algumas dicas para ter o resultado de uma reforma com um custo menor. Quando a gente vai fazer reforma, como eu já expliquei em alguns vídeos, tudo que vai cortar, rasgar a parede, abrir uma tomada diferente ou quebrar a parede, tirar, mudar layout, isso a gente precisa de uma assinatura de um responsável técnico sobre essa reforma. Então, primeira coisa que você precisa saber se você for fazer reforma é ter um responsável técnico para essa reforma. Bom, quando a gente vai reformar, algumas pessoas preferem fazer troca de revestimento. Quando a gente fala de custo pequeno, a gente precisa entender qual realmente é a necessidade da troca desse revestimento. Às vezes a gente pode dar uma maquiada nele e já vai conseguir um resultado muito melhor do que ele está apresentando hoje. Então, vamos supor que você queira reformar o seu banheiro e aí você quer trocar o revestimento dele inteiro. Existe uma opção que você pode só revestir na parte do box, que vai ser a parte molhada, ou então você pode pintar o revestimento que já existe em uma cor que seja mais moderna, ou faça um grafismo diferente no seu banheiro. Com isso, você já vai trazer uma nova vida para o ambiente e ainda vai gastar bem menos do que se você for trocar todo o revestimento do seu banheiro. Quando a gente vai pintar um azulejo ou um piso, a gente usa uma tinta chamada Epox. Ela é um pouco mais consistente e vai fixar melhor sobre o seu piso. Ela não tem um custo muito baixo, não é comparado a uma tinta de parede, mas ela é bem menor do que um revestimento. Às vezes, o próprio revestimento, o próprio azulejo que você já tem no seu banheiro, já ainda está em um bom estado. E às vezes é só aquele bolor que fica no rejunte ou algo que no seu rejunte a cor já está ultrapassada. Você pode só pintar o rejunte também e assim vai deixar ele com uma cara nova. Outro ponto de decoração é às vezes você quer mudar a cara do quarto, da sala ou da sala de jantar. E aí algumas pessoas optam por papel de parede. Papel de parede ele vai ter um custo um pouco mais elevado do que se você optar por uma pintura. Essa pintura hoje em dia existem vários tipos, eu já fiz um vídeo de várias opções de pintura. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo um vídeo que eu gravei sobre diversas formas de pintura para você reduzir o seu orçamento e não precisar pôr um papel de parede. Em caso de banheiro e de cozinha, ou até mesmo nos outros ambientes, existem tintas específicas que são laváveis, ou no caso do banheiro e da cozinha, existem tintas antibolor. Então, você ainda assim consegue reduzir o seu orçamento não precisando revestir. Quando a gente fala sobre troca de piso, existem muitas opções no mercado e, principalmente, é importante vocês terem em mente que cada piso vai trazer uma função e uma sensação diferente. Então, se vocês querem, mesmo reduzindo o orçamento, uma sensação específica, vocês precisam procurar elementos que vão trazer essa sensação, só que com custo reduzido. O exemplo são os laminados e os vinílicos. Vinílico, ele costuma ter um custo um pouco mais elevado, porque ele é mais resistente à água. Porém, se você vai usar isso em um lugar que não tem influência de água, você pode utilizar o laminado. Ele é um pouco mais caro porque ele vai precisar de uma mão de obra específica. Mas, muitas vezes também as pessoas não querem aplicar o vinílico porque requer um certo cuidado. E uma mão de obra específica vai ajudar muito nesse momento. Mas, o vinílico e o laminado, eles são duas opções que eles têm um custo equivalente e que trazem uma sensação bem aconchegante no ambiente.
Existem muitas opções no mercado com custos reduzidos. Vão existir os vinílicos de metro, que é bem mais em conta do que aqueles de ripa. Quando a gente parte para marcenaria, a marcenaria ela é um dos pontos mais caros dentro de uma obra. Então, algumas soluções, e a principal, na verdade, a solução principal é vocês terem em mente a criatividade. Quando a gente fala de reduzir custo, a gente precisa ser criativo. Os acabamentos em marcenaria branca, eles são mais em conta do que aqueles amadeirados. Muita gente gosta da marcenaria Nogueira ou de algo mais moderno, porém, isso vai ter um custo um pouco mais elevado. Se você utilizar a marcenaria branca, ele vai reduzir o seu custo e você pode utilizar artifícios diferentes, como uma cava ou um desenho específico no seu mobiliário, sem precisar utilizar um material caro. Outra coisa que conta muito no orçamento são as espessuras. Isso vai levar muito em conta a durabilidade do seu móvel. Muitas pessoas, às vezes, querem algo por um tempo determinado. Olha, eu quero ficar aqui nessa casa por uns 5 anos, 10 anos. Ou não, eu quero ficar a vida inteira nessa casa. Eu quero fazer e não precisar mexer mais. Claro que tudo na vida precisa de uma manutenção. Então, quanto mais vocês pensarem na durabilidade que vocês querem, mais fácil vai ser de vocês entenderem a espessura correta para o mobiliário de vocês. Existem várias medidas, claro que as mais finas vão ter uma durabilidade um pouco menor e vão precisar de manutenção um pouco antes do que aquelas que vão ter uma espessura maior e que vão dar mais rigidez e durabilidade para o seu mobiliário. Muita gente acha o custo de um marceneiro muito caro. Então, hoje em dia, existem as lojas que eles vendem para o cliente final. Então, se vocês preferirem, podem consultar um designer ou um arquiteto que eles desenham o mobiliário para vocês. E aí vocês vão pegar esse projeto de marcenaria, levar até um fornecedor, eles vão fazer todos os cortes, todas as fitagens para vocês do mobiliário e vocês apenas montam em casa. Muita gente conhece já montadores e que até gostam de fazer essas montagens, então vocês podem optar e isso vai com certeza reduzir mais ainda o orçamento de vocês. Uma coisa que é muito importante e que não vale a pena muitas vezes vocês economizarem são nas ferragens da marcenaria. As dobradiças, as corrediças, isso tudo requer uma tecnologia que às vezes o mais barato vai acabar saindo mais caro. Então, o que vocês podem optar é que às vezes as ferragens que têm amortecedor, elas vão acabar sendo um pouco mais caras. Utilize no que realmente for pertinente para vocês. De repente na porta de um armário, mas na gaveta já não faz tanto sentido. Então, vocês conseguem ajustar isso conforme o orçamento também. Iluminação. Quando a gente fala de reforma e iluminação, é meio que automático a gente pensar que vai ter que rasgar, puxar pontos diferentes. Porém, hoje em dia existem um monte de ferramentas que a gente pode utilizar para puxar uma iluminação. Principalmente fazendo iluminação direta, que são aquelas pontuais. E com isso você pode fazer no mobiliário, você pode fazer em algum equipamento específico e não precisar rasgar a parede, nem a laje ou o forro de gesso. E aí a gente entra na decoração. Mais uma vez, a criatividade é super importante. Às vezes vocês vão ver luminárias super caras no mercado, mas o material com que ela é feita é muito simples de ser manuseado e vocês podem produzir em casa. Algumas pessoas não gostam de pôr a mão na massa, e isso é um grande problema. Quando a gente fala de orçamento, fazer você mesmo é o seu aliado. Uma dica é você buscar preços na internet. A loja física sempre vai ser um pouco mais caro do que pela internet. Eles têm os custos diferentes. Então, pela internet, você pode pedir antes, vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas se você tem tudo isso planejado, você consegue pedir e vai chegar no tempo certo de instalação. Além disso, utilize as plantinhas. Como sempre eu falo sobre decoração, a planta traz vida para o ambiente e ela tem um custo super baixo. Com você utilizando as plantinhas, você vai conseguir preencher mais os espaços, gastando pouco e não precisando comprar elementos decorativos muito caros.
Bom, é isso. Espero que todo mundo consiga a casa do BBB. Uma informação importante é que todo mundo fala que a casa do BBB é lindo, mas vocês já pararam para perceber que em mais de uma edição eles fizeram um revestimento na parede com post-it? Exatamente, aquele papelzinho que você usa para fazer lembrete, eles usaram para revestir as paredes e decorar o ambiente. Então, fica a dica, não significa que o bonito tem que ser caro. Você pode sim ter uma casa bonita, boa e barata. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho aí, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos para que todo mundo more no BBB. É isso, deixa suas dicas no comentário e nos vemos até o próximo vídeo. Beijo!